Perfeito. Muito boa noite a todos os presentes, nossos alunos, alunas, né, professores, professoras, a nossa comunidade. Quero dar as boas-vindas, né, à nossa comunidade acadêmica. Estamos no segundo dia, na segunda noite, nosso segundo ciclo de palestras do 6º Congresso Interdisciplinar de Pesquisa e Iniciação Científica e a 9ª Semana de Extensão Social e Extensão Universitária e Responsabilidade Social. É muito importante, né, destacarmos que o nosso evento está acontecendo de maneira online, né? Apesar de estar na 6ª edição, estamos no segundo ano da possibilidade de ter um congresso eminentemente eletrônico. Isso para a gente está sendo uma possibilidade de aprendizado muito grande e, sobretudo, né, a possibilidade de envolvermos pesquisadores de diferentes locais sem a necessidade de deslocamento, né? Na noite de hoje, nós vamos dar início também a um ciclo de palestras do campo do direito e vamos acolher, receber a professora Raquel Menezes, que é professora da nossa instituição, é advogada, tem mestrado, né, no campo do direito e também leciona em cursos de pós-graduação. Professora Raquel, desde já a gente agradece a sua disposição em participar do nosso congresso. É sempre uma alegria, além de outros preletores, a gente ter a presença dos nossos docentes, né, a oportunidade que nossos docentes têm de trazer aí a sua contribuição. Dizer a vocês, né, que também tivemos ontem uma banca de apresentação de trabalhos do curso de Direito com alunos nossos, professora Karine, seus alunos, tivemos alunos da Faculdade Milton Campos, de outras instituições, foi uma grande experiência. E deixo desde já o convite para que os nossos presentes, alunos de Direito, professores, venham apresentar seus trabalhos, né? Quem sabe aí na 7ª edição do nosso congresso, que ainda estamos pensando, né? E convidamos vocês para nos auxiliar. Convidamos a professora Raquel, os nossos alunos, participantes, a nos ajudar a organizar sempre o nosso congresso. Nós estamos pensando, vamos voltar para o presencial em 2022, vamos continuar online, já que a gente aprendeu a fazer o congresso, né? As nossas aulas nesse campo, ou vamos fazer, como disse o professor Luciano, uma experiência híbrida. De todo modo, participe, envie sugestões, vai ser uma grande alegria contar com a sua ajuda. Professora Raquel, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda, né? Fique à vontade, obrigado pela sua participação. Professora Raquel, além de docente do nosso curso, né, deu uma grande contribuição na nossa revista do Direito, então, se você quer publicar, quer ter seu nome, né, na internet, nos anais da ciência, envie o seu trabalho, procure, né, a professora Raquel, nos procure, como que se faz, né, para você ter aí essa experiência que é, de fato, bastante positiva. Professora Raquel, muito obrigado mais uma vez, vou passar a palavra para você, né, fique à vontade, e eu peço que vocês continuem com os microfones, por enquanto, fechados, né? E depois podem fazer as perguntas no chat e logo depois da fala da professora Raquel, vamos ter um tempinho para as perguntas e exposições. Boa noite, professora. Boa noite, professor Aparecido. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim participar desse evento, né? O Isabela sempre tão preocupado em oferecer o melhor para os nossos alunos e aumentar o nosso conhecimento, né? Então, lhe agradeço o professor Calil e a instituição por esse convite tão carinhoso. E dou boa noite aqui para a Lu, Thaís, Jéssica, Maria Eduarda, Ana Luísa, Bruno, Letícia, Arthur, todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigada pela presença. Vocês são a razão da nossa dedicação. Vocês são... Boa noite, Fernanda.
Vocês são a razão, né, do nosso empenho e da nossa dedicação. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, mas como o professor Desaparecido já fez uma propaganda, eu vou aproveitar, Eimara, para fazer mais um jabá. Eu tenho a honra de ser editora da revista do Isabela Hendricks e eu tenho selecionado artigos para a gente publicar na revista. Ei, Mari, e quem tiver interesse, me procure, né? Eu mando para vocês o template da instituição, como que e como o professor Aparecido falou, isso para o currículo é ótimo, né? É muito importante a gente ter uma publicação, inclusive, dependendo do concurso, isso vale ponto, né? Eu tenho um aluno de uma outra instituição que ele passou para delegado da Civil recentemente, e ele falou assim, olha, aquele artigo que a gente publicou me ajudou, ganhei 5 pontos. Eu falei, nossa, que alegria. Então, além de ser uma satisfação pessoal, né, ter seu nome inserido numa revista científica, isso pode te ajudar, né, em seleções de estágio, seleção de emprego. Quem tem aí a veia acadêmica, isso conta ponto em processo seletivo de mestrado, né? E essa é a hora, né? Então, se você já tem um trabalho, uma monografia, um trabalho que você dedicou, pode fazer com o coautor, né? Você pode escrever, boa noite, Rodney. Você pode escrever com um colega. Então, eu estou à disposição e será um prazer ter o nome de vocês na nossa revista. Gente, então vamos lá, né? A gente vai falar de um tema que eu particularmente adoro. É um tema super recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela tem 3 anos só de aprovação, mas as sanções e penalidades em razão da inobservância da lei, ela tem começado de uns 2 meses para cá. E por que essa Lei Geral de Proteção de Dados existe? O que ela veio fazer? Quais são os seus propósitos? As diretrizes? A gente vai ter um bate-papo hoje sobre isso, trocar uma ideia sobre esse assunto que tem simplesmente revolucionado o mundo jurídico, revolucionado as empresas e deixado muitos empresários de cabelo em pé, né? E seus colaboradores também. É um tema que eu já trabalhei em sala com algumas turmas e sempre, né, uma preocupação minha, do Isabela, é sempre pensando no futuro, né? A gente sabe que quando a gente formar, o mundo que nos espera é um pouco diferente do mundo da faculdade. E para diminuir essa distância, para encurtar esse caminho para vocês, é muito importante a gente trazer temas novos, que ainda não tem nem disciplinas ainda obrigatórias no MEC, e a gente vai trazendo coisas diferentes para ir despertando em vocês, aguçando em vocês esse apetite, né, pela inovação, pela tecnologia, que na verdade vocês são muito melhores do que eu, né, do que as pessoas por da isso você minha tem hemorroida, tá geração. vendo? Porque você fica sentada aí muito tempo, velho. Ô, gente, vamos desligar o áudio? Uhum. E para de gritar. Vanessa, seu áudio está aberto. Você pode fechar, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Mas, vamos lá. E aí, a gente está numa vibe, né, de tratamento de dados, numa vibe do mundo da informação, da sociedade da informação. E essa, em linhas gerais, o que a LGPD veio? Ela veio trazer diretrizes, princípios
requisitos que devem ser seguidos por pessoas físicas ou pessoas jurídicas relativo ao tratamento de dados, né? Então, essa é uma lei que veio em agosto de 2018, né? Ela nasceu no mesmo meu aniversário, não no ano, lógico, né? Mas no mesmo meu aniversário. E ela veio dar um dever de casa, né? Para as empresas, principalmente, para se adequarem em relação à proteção de dado pessoal. E o que é dado pessoal? É o meu nome, o seu nome, o nosso CPF, o nosso endereço, o nosso RG. E essa proteção de dados também, ela é extensiva, né, ao que a legislação chama de dados sensíveis. Então, a Lei 13.709, ela fala que esses são os dados pessoais, né, nosso nome, CPF, RG, endereço, e os dados sensíveis são relacionados à raça, à religião, a questões políticas, né, filosóficas, relacionadas à saúde, orientação sexual e dados que podem, de certa forma, insinuar ou gerar algum tipo de discriminação, né? Então, esses dados pessoais são esses dados normais, e os dados sensíveis que eles requerem, como diz a Brendinha, uma aluna querida, um carinho maior, né? E na verdade, a gente para pensar assim, será que a gente não tinha legislação nenhuma Fecha essa que porta aí, velho, tratasse mó disso? fedor. Ô, Vanessa, Quê? você pode colocar seu microfone no áudio, por favor? Cortar o áudio do seu microfone, que tá dando para escutar tudo que você está falando. Eu não consigo. Não consigo fechar. Vanessa, você está me ouvindo? Acho que ela saiu. E aí, não dá para a gente falar que não tinha nenhuma legislação que não falava sobre isso, né? Na verdade, o que a gente tinha nós tínhamos alguns diplomas legais que tratavam do sigilo, da privacidade, a gente tem o Marco Civil da Internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor, mas nós não tínhamos uma legislação específica, né? E só para a gente introduzir o tema, falar um pouco da pegada prática disso, para vocês começarem a entender, eu queria dar alguns exemplos para vocês começarem a localizar um pouco onde do que nós estamos falando e que universo que está inserido isso na nossa vida prática. A Brendinha, que é essa aluna que eu comentei com vocês, e por que eu estou falando dela, gente? Porque a gente tem um grupo de Direito e Tecnologia e a gente tinha alguns encontros, até que tem algum tempo que a gente não está fazendo esses encontros, mas é um grupo que a gente sempre, um grupo de pesquisa, de estudo, que a gente estudava, apresentava palestras, e a Brendinha foi uma das nossas palestrantes, né, para desenvolver em vocês também essa habilidade, né, de falar em público, conduzir palestras, não esperar formar para aprender, né. E aí, o lugar de aprender aqui, de errar na faculdade, né? E aí a Brendinha conta um caso que eu achei, assim, fenomenal. Você vai ali na vendinha da esquina e não tem o produto que você quer, né? Não tem determinado produto que você quer. Aí ela fala assim, olha, então vai chegar, me dá seu nome, seu telefone, que assim que chegar eu vou entrar em contato com você. Aí você vai lá, dá o seu nome, dá o seu telefone e ela entra em contato com você quando o produto chega. Aí você vai lá. Aí imagina se ela pega o seu telefone e passa para
vem para a loja do lado e começa a te mandar um tanto de promoção e começa a te ligar, te convidando sempre para ir lá, e aquela insistência. E aí, será que existe aí uma atração e da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nessa situação, né? Porque às vezes a gente acha que a LGPD é só quando tem muita tecnologia, né? Então, esse caso da vendinha, ele atrai a aplicação da LGPD, sim. Os médicos e consultórios médicos que têm aquelas fichas ainda feita à mão, manuscrito ou informatizado também. Todo tipo de empresa, gente, prestadora de serviço ou que trabalha no comércio, estão submetidas, né? Quando a gente faz uma compra via e-commerce, a gente entra num site e faz um exame no laboratório. Hoje eu estava fazendo um pedido de um remédio manipulado, que a idade vai chegando, a gente vai ter que tomar umas vitaminas, né? E aí, eu achei muito interessante a aplicação da LGPD. Eu estava tendo uma conversa pelo WhatsApp, e ela falou assim, olha, preencha esse formulário, aí tinha nome, CPF, endereço, telefone e a justificativa da coleta daqueles dados, que aqueles dados seriam utilizados única e exclusivamente para manutenção do cadastro do cliente, né? E que não seria comunicado, enfim. Eu falei, nossa, a LGPD realmente está chegando, né? E aí a gente para pensar, essa LGPD caiu aqui no Brasil assim do nada, né? Nunca tinha ouvido falar de LGPD, de repente veio a LGPD. E não é, gente, é LGBT. LGBT é outra coisa, tem muita gente que confunde. Eu estou falando isso não é de brincadeira, não, é verdade. Eu dei prova oral sobre LGPD e teve gente falando de LGBT. É outra coisa, né? São outras garantias. E aí, nós ficamos aqui no Brasil 8 anos discutindo essa lei, né? Não foi uma discussão que durou só um ano, foram 8 anos, e quando a União Europeia publicou a GDPR, que é a lei da Comunidade Europeia, deu um pontapé aqui inicial no Brasil, né? E aí a gente para pensar, né? A gente está na era da informação, na era digital, na era do pagamento social, né? O que é o pagamento social? Você entra num site, para você baixar um e-book, você tem que deixar os seus dados, seu e-mail, seu telefone de contato, às vezes a empresa que você trabalha, quantos funcionários tem, e isso é um pagamento social. A gente está falando aí da evolução 4.0, a advocacia 4.0, já tem gente falando em 5.0, né? A gente vive numa sociedade que os nossos dados são monetizados, né? Os nossos dados, eles valem dinheiro, né? Todo mundo conhece aquele ditado que tempo é dinheiro, e informação também é dinheiro, né? E até esqueci o nome do filme, minha turma, a gente até viu esse filme, que fala que se você não está pagando por um produto na internet, certamente o pagamento é você, né? Certamente são os seus dados. E a gente vivia numa época, né, antigamente, que sequestravam pessoas. E hoje sequestram-se pessoas, mas sequestram-se dados, né? A gente tem inúmeros casos aí para a gente ver dados que foram sequestrados, né? Eu lembro de 2 casos de empresas, né? Uma empresa foi uma farmácia que a farmácia não conseguia ter acesso a nenhum sistema dela.
todo o registro foi sequestrado e eles cobraram uma nota preta para poder devolver esse acesso, né? Recentemente, a gente teve vazamento de dados de uma grande loja aí de departamento e e todo mundo conhece um caso, né, de uma pessoa que teve o seu perfil hackeado, seja principalmente do Instagram, né, e falando assim, olha, eu só te devolvo se você me pagar tanto, né? Então, quem sofre mais com isso são os Instagrams com perfis empresariais, né, comerciais, profissionais. Então, a gente vê essa coação, né? E a LGPD veio nessa sociedade, né, que tá tudo muito junto, tudo muito misturado, muitos dados, né? Hoje no celular, na palma da mão, a gente tem absolutamente tudo, né? E a LGPD veio com objetivos de garantir a liberdade, a privacidade, o desenvolvimento, né? Ela veio para me proteger, ela veio para te proteger, e ela tem alguns princípios, né, que devem ser observados, né? E alguns princípios básicos que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o respeito à privacidade, né? Ah, Raquel, mas já se falava em privacidade, sim, mas hoje nós temos uma lei específica falando da privacidade de dados, né? A autodeterminação informativa, e aí vem ratificar princípios que estão lá no artigo 5º da Constituição, como a liberdade de expressão, de informação, de opinião, comunicação, e principalmente, né, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, né? E aí a gente, a todo momento a gente está falando de dados, de tratamento de dados, e na verdade, o que é esse tratamento de dados, né? Quem responde por isso? Quem que trata dados? Qualquer empresa, gente, ou pessoa física, né? Lembrando que a LGPD, ela vem proteger a pessoa natural, a pessoa física. A gente não está protegendo aqui pessoa jurídica, tá? Mas a pessoa física, ela pode ter como pessoa física dados de outra pessoa física. E ela é obrigada a proteger esses dados, tá? E a pessoa jurídica também, que tem, e aí são a maior parte dos casos, a pessoa jurídica que tem dados de pessoa física. Então, aqui a gente não está falando da Lei Geral de Proteção de Dados da pessoa jurídica, não. É Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, a pessoa natural, tá? E, obviamente, quem tem esse dado, se for pessoa física ou pessoa jurídica, está submetida ao tratamento da lei. Então, se a gente for parar para pensar, qualquer empresa que tenha um banco de dados informatizado ou não, tendo dados de pessoa física, como CPF, nome, endereço, para não falar dos dados sensíveis, ele já está debaixo da Lei Geral de Proteção de Dados. É quase impossível a gente falar, eu não consigo pensar numa empresa que não está submetida, né? E aí, algo que eu já quero despertar em vocês, né? Eu vou concluir isso no final, mas eu já quero que vocês comecem a pensar. Eu sempre falo isso nas aulas. Nós, profissionais, temos que pensar fora da caixinha, né? Nessa sociedade toda revolucionária, né? Sei lá que nome que a gente pode dar, além desses 4.0 e 5.0 da vida. Se a gente não tiver um diferencial no mercado, um diferencial competitivo, a gente vai ser só mais um, né? A gente só vai ser mais um oceano, ou a gente pode ter um oceano azul inteiro pela frente para conquistar. Então, a gente precisa já pensar na inovação das nossas carreiras, né? Isso tem revolucionado as carreiras jurídicas e o meu papel, o papel da nossa instituição é imprimir em vocês, né, essa sede por já começar a pensar
em coisas novas, né? Porque o direito ele está mudando, a atuação da advocacia ela tem mudado. E o nosso objetivo é mostrar isso para vocês, né? E a LGPD é uma dessas vibes novas que vem revolucionando tudo, né? Então, é praticamente impossível a gente pensar numa empresa que não tem de obedecer a LGPD. Se essa empresa tem um colaborador, a empresa já está respondendo de acordo com a LGPD. Então, não tem essa de falar assim, eu não sou responsável, né, pelos dados. Então, olha que mercado profissional interessante. Se as empresas, se é uma questão nova, se as empresas, de modo geral e quase restritas, estão submetidas à LGPD, olha quanta oportunidade, né? Quem sabe não é uma oportunidade, quem gosta de tecnologia fica pensando, nossa, minha cabeça é toda lá da TI, tecnologia, e eu estou fazendo direito, por que não juntar o útil ao agradável? Né? A gente vê hoje tantos advogados empreendedores que criam Lawtechs e Legal Techs e que vêm se dedicando à consultoria de LGPD também, né? Misturando aí essa pegada do direito e tecnologia. Então, gente, toda empresa, né, que trata esses dados e a lei ela traz uma lista enorme de verbos do que é o tratamento de dados, mas só para ilustrar, coletar, armazenar, analisar, tudo isso são verbos relacionados ao tratamento de dados. Então, se você coleta e armazena dados, você não precisa fazer mais nada, você já atrai a incidência da lei. E é necessária uma adequação. Inclusive, as multas já começaram, nós já temos várias decisões relativas à LGPD nos tribunais, inclusive com reflexos tributários, né? A gente já tem decisão em mandado de segurança, permitindo que as empresas abatam, né, como despesa na base de cálculo do PIS e da COFINS, os gastos com a LGPD, né? Porque, só fazendo um parênteses, né, para o cálculo do PIS e da COFINS, a gente pode abater algumas despesas obrigatórias, né, baseado na essencialidade e na relevância para a empresa. Se a empresa gasta com a LGPD por determinação legal, ela pode diminuir a base de cálculo desse tributo e pagar menos. Então, a LGPD, inclusive, tem reflexos tributários, né? Então, não tem essa de eu estou aqui, mas eu não quero saber de nada, né? Não é assim. E nós temos alguns requisitos, né, para que esse dado seja colhido, né? Alguns requisitos para esse tratamento de dado, melhor dizendo, né? E precisa do consentimento do titular, né? Para um cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, né, do controlador, ou relacionada à administração pública, ou para realização de estudo, pesquisa, tentando manter dentro do possível e sempre quando for possível o anonimato nesses dados relativos à realização de estudos e pesquisas. Pode ser em relação a contratos, né, processos judiciais, ou para questão de saúde, ou para políticas de proteção de crédito. Então, essas são as situações permissivas, né, para que os dados sejam colhidos. Então, por exemplo, se vai haver tratamento de dados por uma instituição de pesquisa, né? Quando estavam sendo feitos testes para a vacina do Covid, muitos dados foram coletados, né? Então, tem aí a ver com uma questão de saúde, né? A pesquisa, a gente já pega em 2 requisitos aqui. E
na verdade, e uma coisa muito interessante é que a LGPD, ela veio criar algumas pessoas, ela veio criar algumas figuras que, na verdade, algumas empresas tinham, né, por inovação própria, e agora elas devem ter por livre e espontânea pressão da lei, né? Então, a lei criou a figura do titular do dado, né? Quem que é o titular do dado? Eu, você, o dono do dado, né? É o dono do CPF, do RG, do endereço. E uma outra figura muito importante é a figura do controlador, né? O controlador é aquele cara, aquele profissional que vai ter o poder de decisão no tratamento de dados. Como que vai coletar, como que vai armazenar, como que vai ser feito. Então, o controlador, ele de fato controla, né? Ele tem o controle decisório na mão dele em relação ao tratamento de dados. Uma outra figura que a lei criou foi do operador. O operador de dados, ele faz o tratamento de dados. Então, a gente vê que um toma decisão e o outro faz, o operador, ele faz a operacionalização, né? Ele, de fato, coloca a mão na massa para fazer o tratamento de dados. E uma outra figura, que é o encarregado, que o mercado tem pivotado o nome desse cara para DPO, né? Que é o nome que a lei europeia, a GDPR, dá para o nome do encarregado, fica muito mais chique, né? DPO fica muito mais chique do encarregado, né? Ah, qual que é a sua função lá na empresa? Eu sou encarregado. Ah, qual que é a sua função na empresa? Ah, eu sou DPO. Parece aqueles memes na internet, né? Que vai dando uns nomes chiques, uns nomes bonitos, mas é tudo a mesma coisa, no final das contas. E o que o encarregado vai fazer? Ele vai ser o responsável por estabelecer uma comunicação entre o público externo e o controlador. Então, vejam que a lei cria né, o titular e cria mais 3 figuras que vão estar inseridas na LGPD, e isso para dar a proteção dos dados que aquela empresa possui, né? Então, nós temos papéis separados, né? O controlador, o operador e o encarregado, e aí a gente já começa a ver novos postos de trabalho, né? Conheço muitos GPOs com formação jurídica, né? Hoje na internet a gente tem cursos muito bons e específicos para a formação dessa carreira, e eu tenho visto que o pessoal do direito tem conseguido se destacar muito nesse mercado, né? Um mercado realmente promissor. Então, ele vai fazer essa ponte, né? E o DPO, ele não pode ser 007, né? Eu estou, assim, confessando a minha idade, porque 007 é um filme da minha época, de quando eu era criança. Provavelmente muita gente nunca ouviu falar do 007, mas ele era um agente, né? Um agente infiltrado. Então, o 007 quer dizer que o DPO não pode ser um agente infiltrado que ninguém saiba dele, muito pelo contrário, né? Tem que ter informação dele lá no site, quem que é o DPO daquela empresa, tem que ter o e-mail dele, o telefone, então tem que ser um cara que de fácil acesso, né? Então, tipo, se a gente for dar uma consultoria para uma empresa, a gente vai perguntar: quem que é o DPO da sua empresa? Aí você vai falar assim: não sei o que é isso, ou não tem, aí você fala assim: olha, é um bom motivo para você me contratar, porque você pode receber uma multa, né? E brincadeiras à parte, gente, é uma verdade, né? Então, já é hora da gente começar a indagar as empresas. Quem que é o seu encarregado? Você já tem um encarregado? Que ótimo, né? Aí, Ju, agora você pode colocar que você é DPO também. SEO, Já tem... DPO, tudo quanto é o. É verdade. E aí, se a empresa não tem esse responsável, já é o indicativo que ela não está adequada à lei ainda, né? Então, isso tem que estar de forma clara no site, de fácil acesso, né? E as autoridades vão identificar isso, né? E aí, a gente, diante, né, de um vazamento de informação, se a empresa agiu com má fé,
ou mesmo se ela agiu, gente, com negligência, né? Mesmo que ela não tenha tido a intenção, ela está submetida às penalidades, né? Que pode ser de uma advertência, uma multa simples ou uma multa diária, que a lei faz essa diferenciação. Pode ser a publicização da infração, a gente vai falar um pouco desse impacto aqui na própria imagem da empresa. Obviamente, essa publicização da infração, que é tornar público, isso vai ter um processo administrativo, né? Então, a gente já vê mais uma atuação. Pode ter, inclusive, a determinação de bloqueio de dados e de exclusão de dados. Então, nós temos, assim, uma questão muito importante, com um impacto muito forte para as empresas. E eu queria até fazer um parênteses aqui com vocês, para falar que a não conformidade em relação à LGPD pode gerar várias multas, né? E eu tenho até conversado muito com os meus alunos do projeto indisciplinar sobre compliance. E quando nós falamos de LGPD, a adequação à LGPD, a gente está falando num dos pilares do compliance. Em linhas gerais, em resumo, o que é o compliance? É a conformidade da empresa em relação às leis. E nós temos vários pilares e a gente percebe que o compliance aqui no Brasil é relativamente recente, mas ele vem da Europa e dos Estados Unidos e foram cravados lá na década de 60, mais ou menos, para vocês verem como que o compliance aqui no Brasil é recente, né? Principalmente com a Operação Lava Jato, que isso tornou-se mais evidente, mas vocês hoje já conseguem perceber como que a confiança, né, é importante no mercado, né? Mercado de ações, mercado imobiliário. Hoje, todas as relações têm um ponto que é muito importante, que é a confiança, que é a credibilidade, que é a marca no sentido do que ela inspira no mercado, né? Então, o compliance, ele está muito preocupado com a imagem da empresa, né? A gente meus alunos vão lembrar disso que a gente comentou, de quantas pessoas, né? Tantas blogueirinhas na internet que deram um vacilo, foram canceladas e perderam patrocinadores, e empresas que foram relacionadas a práticas que não são boas no mercado, né? Tiveram contratos rescindidos, né? Patrocinadores de eventos, aí tem jogador de futebol para dar exemplo para a gente, né? Então, assim, fugiu daquilo que borrocou, né? Borrocou é da minha época também. Eu tô saudosista hoje, né, gente? E olha que eu não tenho problema com a idade. Não, a borrocou fala até hoje. Eu falo. E 007 tem um 007 sendo lançado esse ano também. Então, nossa, então eu tô super você tá jovem. super atual. É verdade. Atual. Nossa, que delícia. Eu quero ver o que vai ser o 007. Não vai ser o James Bond, né? Quero mais ver, moderninho. Obrigada pela informação. Acho que é 007 sem tempo para morrer. Acho que é isso mesmo. Que alegria! Nossa, bacana demais. Com certeza eu vou no cinema. É igual eu, sem tempo para nada. É igual o cara. O 007 tá assim também. Verdade, Calil. E aí, gente, precisa dessa relação baseada na confiança, né? Agora, eu pergunto para vocês, que confiança nós temos? Ale aí. Isso aí, Ale. Obrigada pelo apoio. Que confiança nós temos numa empresa que os nossos dados vazaram, né? E a gente ficou muitas empresas, até certo momento, tinham postura de negar até a morte, né? Eu nego, mas não confesso. Mas agora a gente já percebeu que a reação do mercado dos
titulares dos dados é no sentido de que quanto mais rápido assumir e mostrar que está preocupada e numa relação de transparência, a confiabilidade retorna mais rápido, né? Então, nós estamos vivendo numa época que a confiança é muito importante e o vazamento de dados, né? Ou o apagão de dados, isso compromete muito. E a lei, gente, ela preza muito, como eu falei com vocês, nessa linha da confiança pela transparência. E o artigo 9º da lei fala que o titular ele tem direito ao acesso facilitado de todas as informações sobre o tratamento de dados, e isso deve ser disponibilizado de forma clara, né? Não pode ser um acesso dificultoso e um acesso inteligível, que não dá para entender, né? Então, essa transparência, né, ela é baseada na finalidade específica do tratamento. Eu falei com vocês, hoje eu recebi uma mensagem da farmácia, ela falou para que é, né? Deve ter a forma e a duração do tratamento, né? Esse tratamento não pode ser por um tempo indefinido. Deve haver a identificação do controlador, né, como eu comentei com vocês, junto com o DPO, informações desses profissionais. Se houver compartilhamento de dados, né, deve ter a específica finalidade e a responsabilização de todos os agentes que vão realizar esse dado. E na coleta de dados, gente, ela deve ser muito clara, não pode ser aquelas entrelinhas, né, manipuladoras, né, que ficam escondendo a verdade. Não, tem que ser, não pode dar margem para dúvida, né? Se a gente usar a linguagem lá do mandado de segurança, tem que ser líquida e certa, né? Não pode dar vamos falar assim, uma baqueada para poder se furtar, né, dos direitos dos titulares. E uma questão muito importante, né, que toda vez que o titular quiser ter acesso a esses dados, esse acesso não pode ser negado, né? E também, se ele se deparar com informações incompletas, informações inexatas, ele pode solicitar a qualquer momento, né, essa retificação. Ele pode solicitar a portabilidade dos dados. Até então a gente só falava de portabilidade de telefone, né, de números de telefone, e agora a gente pode falar de portabilidade também dos dados, né, de um fornecedor de serviço ou produto para um outro. Ela pode solicitar, né, a eliminação dos dados, o cancelamento e exclusão de todos os dados necessários. E, gente, eu sou a professora, a rainha dos memes. Adoro meme, me faz rir e eu sou retardada para ver meme. E aí, na nossa aula de LGPD, ano passado, a gente estudou um pouco sobre isso, eu mandei um vídeo para os meus alunos, não sei se vocês vão lembrar, que era uma pegadinha, que o pessoal chegava lá na farmácia e aí eles começavam a perguntar um tanto de coisa. Aí perguntava nome, CPF, endereço, aí perguntava idade, aí perguntava como que chama o seu cachorro, quantas vezes você já quebrou o dedinho mindinho do pé. E aí o povo, na hora que perguntava assim, qual o nome do seu cachorro, o pessoal se tocava. Depois de assim, umas 50 perguntas que já foram feitas, né? Então, a gente está em todo momento condicionado a dar os nossos dados sem perguntar por quê, né? E hoje a gente vai em farmácia, loja, né? Esses dias eu fui num salão aqui perto e aí ela me pediu meu CPF. Eu falei, para quê? Ela vai tirar a nota fiscal. Eu falei, não, aí tudo bem, aí pode. Agora, ficar fazendo cadastro em tudo quanto é lugar que você vai e ficar dando CPF, né? Eu evito, né? Para não ficar, a gente sabe que, né? Os dados os dados rodam, né? Então o CPF eu faço questão de
não dá, só dou quando realmente é necessário, né? E esse caso da nota fiscal não tem jeito, né? A nota eletrônica Raquel, tem que ter o CPF. Pois não, Calil. inclusive nisso tem uma questão que é muito polêmica hoje sobre os algoritmos, né, que as instituições financeiras usam, e muitas vezes dá uma imagem positiva disso, né? Passa, o Santander gosta muito de passar isso nas propagandas dele, que usa algoritmo para isso, para aquilo. Mas você vê que os algoritmos eles têm que ser baseados em dados, né? E muitas vezes Justamente. apresentados de forma indiscriminada, né? Eu fico um pouco preocupado com isso, porque o espírito, né, da LGPD é realmente também para limitar, né? E parece que nessa área financeira ainda não, né, assim, não se sentem limitados, né, em relação a isso, né? Acho isso bem É complicado, né? verdade. Nossa, Porque fica demais. assim, a gente sabe o perfil do nosso investidor, consegue o investimento correto para ele, sabe um investidor numa ponta, o investidor da outra. Para você ligar um numa ponta do outro, você tem que ter manobrado, Aham, né, os dados deles, né? E assim, justamente, eu acho que justamente. esse caminho, esse trajeto ele não é muito exemplificado, né? Ele não é muito explicado, né? Isso é estranho, né? Justamente. E aí que a gente vê a importância da lei, né, Calil? Porque a lei É, fala que qualquer compartilhamento de dados, né, seja com qual setor for, esse compartilhamento tem que ser justificado e isso deve ser transparente com o titular dos dados, né? Então, as empresas que têm essa prática realmente vão ter que rever, né? é. E esse compartilhamento realmente me preocupa também, né? Talvez seja uma das grandes preocupações esse compartilhamento, né? Inclusive, prestando dinheiro se a pessoa pedir, é, 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 essas financeiras, né? Às vezes a financeira pega dado da pessoa para um empréstimo e faz 6, né? Eu tenho clientes assim, então está é, explodindo o número de relacionada a instituições financeiras. E toda vez que estão falando, não, a gente só usa o dado para calcular, para ver o algoritmo, para ver uhum. a pretensão, a necessidade, mas não é assim, né? Parece que é Não, muito aí, mais que isso, né? aí você vai olhar e ele já sabe da sua vida inteira, sabe até o que você comeu no almoço, no café da O que você manhã, gosta, o que você não gosta. né? E é uma questão realmente muito complicada. E vou dar um exemplo que eu fiquei sabendo esses dias. Eu recebi um cliente aqui no escritório, Calil, e ele falou assim: e aí tinha uma questão, né, fiscal, e aí ele me perguntou assim: como que as pessoas têm acesso a isso? Eu falei: por quê? Não, porque um escritório de advocacia me ligou oferecendo serviço de advocacia para resolver meu problema. Eu falei: é mesmo? E aí, hoje em dia, a gente começou a conversar, e eu falei: bem-vindo à era digital, né? E aí a gente tem que conversar, né? E aí, né, ligar para o escritório, e aí a gente até orientou como que ele devia se posicionar em relação a uma outra ligação. E aí, na hora, aí ele falou depois, né? Não, depois que eu falei de acordo com a LGPD, ele nunca mais me ligou. Eu falei assim, não, então assim, está tendo algum efeito, né? E nessa questão dos dados, o titular, ele pode, Calil, a qualquer momento, né, pedir para apagar, para excluir, ele pode se opor ao tratamento. E são questões que a gente tem que ver como que o mercado, em todos os sentidos, né, ele vai responder a essa questão, né? E uma questão interessante também, né, que a LGPD, ela trouxe uma proteção específica para a criança e o adolescente, né? Obviamente, colocando o consentimento de pelo menos um dos pais, né, o responsável legal. Então, as empresas, né, as escolas que trabalham com crianças devem se adequar também, né? Então, não é uma questão só para a gente falar assim, dados pessoais dos adultos. Não, tem uma parte específica, né, para as crianças, para resguardar o direito da criança e do adolescente, né? Inclusive, faz menção ao ECA, né? E aí a gente vê que no mercado, né, ele tem chamado
a responsabilidade. E a gente vê que a adequação à LGPD, ela passa pela governança corporativa, tão falada hoje, né? E a governança corporativa relacionada a boas práticas, né? Hoje os códigos de ética, eles estão contemplando a LGPD. Então, a governança corporativa hoje, né? Ela deve se preocupar quem é o controlador, quem é o operador, quais são as boas práticas, o que tem sido oferecido no mercado para dar segurança a esses dados. E o que o mercado mais espera, né, das empresas é a demonstração de comprometimento, né, políticas de impacto se a privacidade for colocada em risco, e principalmente na linha do que eu já falei, né, uma relação de confiança com o titular do dado, né? Ele quer ver mecanismos, né, de supervisão, tanto interno quanto externo, e pilares do compliance, isso, né? Planos de resposta, e isso a autoridade, né, federal, que vai fiscalizar, ela vai solicitar a emissão de relatórios, de medidas de impacto quando tiver uma contingência, como que isso vai ser tratado, e essa atualização constante, né? Então, a gente vê que a lei, ela quer trazer uma principiologia muito baseada na boa-fé, né? E essa principiologia baseada na boa-fé, eu vou falar um pouquinho dela, que são os princípios que o processo de tratamento de dados pessoais tem que seguir. A gente vê, e eu não sei, Calil, se você está tendo essa experiência com seus clientes, né? Mas o que eu estou percebendo é um movimento, né, assim, dos jurídicos revendo, né, atualizando todos os contratos à luz da LGPD e do compliance, né, criando cláusulas específicas, até contrato de compra e venda, contrato de locação, todos os modelos, os padrões, os escritórios, né, das empresas, todos sendo reformulados, né, para inserir essa adequação à LGPD, código de ética, todos os instrumentos das empresas, contratos de trabalho sendo revistos para constar a obrigação do colaborador em respeito à LGPD, empresas adequando a política e privacidade de dados, preocupadas em ter esse plano quando a privacidade for colocada em risco. Então, está tendo um grande movimento que passa pela nossa área jurídica, obviamente, e a gente vê a estreita relação entre o direito e a tecnologia, né? E quando a gente fala nesses princípios da boa-fé, a gente precisa primeiramente pensar que esse tratamento de dados, ele tem que ter essa finalidade, então, né, fazendo um arremate aqui nesse nosso bate-papo, né? Tem que ter propósito legítimo, né? Tem que ser especificado previamente para o titular o porquê que aquele dado está sendo colhido, né? E não basta colher por colher, tem que ter uma adequação, né? O tratamento deve ser conforme as finalidades informadas pelo titular. Então, a gente tem que tomar cuidado com textos truncados, né? Textos que estão dizendo uma coisa, mas, na verdade, estão dando brecha para outra interpretação, né? A necessidade dos dados, a gente vê hoje muitos contratos tirando dados que não são necessários para determinado tipo de contrato, né? Então, às vezes a gente viu uma lista enorme, né? Por exemplo, o banco tem feito muito isso. Muitos dados que o banco pedia antes, né? Os bancos que estão se adequando, ele já não está pedindo mais. Por quê? Porque ele vai ter que ter uma resposta, né?
em razão da exigência legal, ele vai ter muito, muito mais filho para tomar conta, né? Então, é melhor ele ser responsável e bem dos filhos precisa do que ficar tendo responsabilidade em relação a dados que ele não vai precisar, né? E o livre acesso que eu comentei com vocês é um livre acesso fácil, gratuito e não pode ter zonas escuras nessa relação, né? As informações têm que ser muito claras e precisas, deve ter uma segurança, e uma empresa que for fiscalizada, ela tem que mostrar os planos de segurança, e aí a gente vê uma tarefa multidisciplinar, né? Nem é inter, é multidisciplinar, né? Com pessoal do TI, pessoal do jurídico, envolvendo as pessoas que trabalham em cada setor e analisar os riscos, né? Os pontos fracos. E fora isso tudo, a empresa tem que demonstrar uma efetiva prevenção, uma preocupação, né? Adotando medidas preventivas. E uma coisa muito importante, esses dados não podem ser usados para discriminar, né? Eu acho interessante que em determinados lugares, né, determinados países, numa entrevista de emprego, você não pode, por exemplo, perguntar, vou usar o exemplo da mulher, né? Você não pode perguntar se a mulher é casada, se a mulher tem filho, porque a gente sabe que em muitos mercados isso é um fator de discriminação. Então, olha, no processo seletivo, qual é a razão de você querer saber se ela é casada ou não, tem filho ou não, né? Isso pode trazer uma discriminação. É claro que você está perguntando para saber se você tem uma família para cuidar, se você tem uma casa, se você tem tempo, né? Que você vai ter tempo para cumprir com as suas responsabilidades em casa. Se você tem filho, tem dia que o filho adoece, né? Tem dia que você tem que levar no hospital. Então, em empresas mais evoluídas, né, com uma mente mais humana e profissional, nem se pergunta isso em processos seletivos, né? E, obviamente, né, se houver um tratamento de dados e houver discriminação, né, tiver um fim discriminatório, enseja uma responsabilização e uma prestação de contas, né? E a gente vê que a LGPD, às vezes a gente pensa assim, nossa, tem muita exigência, né, para a empresa agora vai ter que contratar profissionais para se adequar. É verdade. Mas também, por outro lado, a empresa tem muitos benefícios, né? Com essas ações, ela chega mais próxima do consumidor, ela vai ter um relacionamento mais próximo, né? Ela vai ter... É verdade, Lu. Ela vai conseguir utilizar as ações da LGPD para influenciar no marketing, né? Então, olha, o marketing atento, ele está atento à LGPD. Ele está usando as medidas de prevenção e as medidas de precaução para fazer disso uma estratégia de marketing, né? O Banco Itaú tem feito muita propaganda disso, né? Não é? É verdade. E principalmente a gente fala de banco, né? Poxa, olha que ponto sensível, né? Você tem todos os seus dados pessoais lá, relacionado ainda com a conta bancária, se você está no cheque especial, se você tem dinheiro sobrando, a sua vida financeira está toda ali, né? E isso é um dado muito importante. E a gente tem percebido que isso tem trazido mais segurança, né? Para a empresa e para o titular do dado, né? E, de certa forma, ela tem
a LGPD ela tem gerado uma melhor organização, né? Tem contribuído para a gestão e gerenciamento de dados. Então, a lei ela está tendo impacto até na governança corporativa, né? Então, a gente percebe que a LGPD, então, caminhando aqui para a nossa conclusão, a LGPD ela vem nessa pegada de proteger os dados pessoais. O objetivo principal, né, é garantir ao titular a autonomia do uso desses dados, que ele não seja um João Bobo na mão das empresas que têm os dados dele, mas que ele tenha essa autodeterminação, né? E criar uma cultura de impacto na atividade empresarial de boa-fé, de transparência, de privacidade, né? De boas práticas no mercado, e as empresas se conscientizarem que essa cultura ela acaba sendo revertida em ganho, né? Porque em todos os nossos relacionamentos, um ponto muito importante é a confiança. E se a gente não confia naquela empresa, né, naquela pessoa que tem os nossos dados, poxa, aí a gente vai poder confiar em qual empresa, né? Então, a LGPD vem nessa vibe, né, de nós crescemos muito com a LGPD em pouco tempo. A pandemia veio aí para aflorar, porque basta, né, a gente ver o nosso encontro, né, por onde está acontecendo, né? Vocês tiveram que preencher um cadastro para poder receber o link. E a pandemia motivou o e-commerce, milhares de prestadores de serviço usando plataformas digitais e colhendo dados. E isso tem um impacto, né? E as empresas precisam acordar, né, para se adequarem. E o nosso papel, né? Temos também alunos empresários, empreendedores, que devem, né, observar, mas nós também, como operadores do direito, né, inseridos na área jurídica, é uma questão muito importante e atual para a gente se inteirar, estudar, buscar escrever artigo para a revista do Isabela, né, Calil? Isso aí, O Aparecido estava comentando aqui da revista, né? No início a gente estava fazendo um jabazinho aqui para mandarem artigos para a revista. Então, é um tema muito importante, né? E a gente sempre, Isabela, sempre preocupado, né, com o futuro de vocês, com a inserção de vocês no mercado. É uma área que tem tido grandes oportunidades, né? E toda vez que a gente faz uma inovação na sala de aula, a melhor recompensa é a recompensa que vem de vocês. E já tive o testemunho de 2 alunas, né, que nunca tinham ouvido falar em LGPD, e a gente começou a falar de LGPD na sala, e surgiu oportunidade lá no trabalho delas, e por terem, como a gente ter comentado em sala de aula, elas conseguiram estágio e promoção, né? Uma foi estágio, a outra foi promoção para uma outra área, pelo interesse com a LGPD, né? Então, uma área, assim, que árida em termos de profissionais, né? Mas muito fértil nas oportunidades. Então, é uma grande oportunidade que se abre aí para todos nós. Além de quem gosta de trabalhar com tecnologia, né, começa a trabalhar com todas essas questões do mundo e da era digital, é um prato cheio, né? Então, gente, essa foi a minha breve exposição para vocês, né? Não foi, como nós temos alunos aqui de todos os períodos, não foi uma exposição técnica, né? Não foi uma análise da lei, mas meu objetivo foi a gente trazer pontos importantes, né? Tenho certeza que muita gente
já ouviu falar que é LGPD, mas nem sabia por onde passava. Então, o meu interesse foi obrigada, Lu. Foi dar uma pitadinha assim de curiosidade em vocês e dar um apanhado geral de uma forma menos juridiquês possível. Espero que vocês tenham ficado com a pulga atrás na orelha para poder estudar isso um pouquinho mais. Parabéns, Raquel, né, pela ótima exposição e realmente Obrigada, todo conhecimento, né, nos faz crescer, né? E a LGPD realmente é uma grande oportunidade que hoje se abre, né, a essa geração de ter um conhecimento diferenciado, né? Que sempre foi algo muito problemático no Brasil, né? E a LGPD veio tentar resolver. Agora nós podemos abrir aí algumas perguntas dos alunos, né? Quiserem colocar aí no chat ou fazer. Gente, eu quero até agradecer todas as Todo mundo mandando manifestações de abraço, carinho. Ai, que delícia, gente. Vocês são legal. muito queridos, viu? Vocês são muito amados. Obrigada pelo carinho, todos vocês, né? A Lu fez um comentário aqui, que ela fez inscrição do filho dela de 11 anos para um colégio. E pediram RG e CPF, eu questionei e disseram que sem os dados não tem a inscrição. Aí, assim, Lu, eu acho até razoável, né, assim, para inscrição, para matrícula, né? Responsável financeiro, será? Pediu para fazer a inscrição do filho, pediram o RG e CPF dele, do filho. Eu acredito que, assim, para inscrição, né, para matrícula, realmente seja necessário, né? A Raquel comentou assim, que trabalha em um escritório de advocacia que mais tem são bancos oferecendo empréstimo consignado e gente, venda casada, é verdade. Onde a pessoa acaba contratando sem perceber um cartão consignado, é verdade. São as armadilhas, né? Disso tudo. E realmente a gente precisa criar essa cultura, né? Dessa transparência, né? O Rodney, professor, e quando se envolve pessoa física na LGPD? Todo esse nosso bate-papo, Rodney, ele é relacionado à proteção dos dados pessoais. Então, quando a gente fala dado pessoal, a gente está falando de pessoa física, pessoa natural, né? Do meu CPF, do seu CPF. A gente não está falando de proteção de dados da pessoa jurídica, tá? É uma lei específica para os dados pessoais. Só que, obviamente, nós sabemos que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né, têm esses dados. Então, nesse ponto, né, do quem realiza o tratamento de dados, ele é pessoa física ou pessoa jurídica, né? Ai, o pessoal de Porto Alegre, ai, gente, essa turma é ótima. E o pessoal da aula de hermenêutica tem muita gente de Porto Alegre. Dependendo do que vai negociar, tem que informar nome, dado de pai, mãe, parteira, tem que informar dados das pessoas alheias ao negócio. Justamente, né? É o que a gente precisa, inclusive as empresas pensarem que quanto mais dados, mais responsabilidade, né? Então, quanto menos dado, melhor. E isso passa, inclusive, pela minha função como advogada, por exemplo, de rever todos os contratos e processos de empresas que têm feito isso e têm ido além, né? E isso, Raquel, tem um problema muito sério, que é o seguinte, nas compras pela internet, o e-commerce, tem que ter, né, não somente a oportunidade de se ter conta, né, com todos os dados, mas também tem que ter a hipótese de venda sem as contas, né, pela lei. E isso realmente vai ser uma evolução, né, porque isso tem que ser implantado. Em vários lugares você tem que ter conta para comprar, né, pela internet. E isso vai realmente ser uma confusão, né, muito grande. Quando implementado, claro que
ainda não está implementado, mas é uma confusão, né? Porque, imagina, né? Você vai comprar qualquer coisa pela internet, hoje muitas compras são, você tem que fazer preencher todo os seus dados, né? Para uma compra pequena, gastaria isso, né? É verdade. E aí a gente, esse bate-papo nosso, é interessante que isso vai aumentando a nossa consciência como cidadão, né? E a gente vai ficando esperto para isso, né, Calil? Essas situações que vão acontecendo e falando assim, não, peraí, será que isso aí tá razoável, né? Por exemplo, na farmácia eu não dou CPF, né? Toda vez que eu posso não dá, eu opto por não dar, né? E a Ana comentou, né, que lá na empresa dela tem um comitê de LGPD. Isso vamos falar super assim, importante. super importante, né? Não é porque a empresa é boazinha, porque ela está trabalhando a gestão de risco, né? Ela está preocupada com o risco, e a gente vê que LGPD todo momento está preocupado com o risco, e isso é um dos pilares, assim, indispensáveis do compliance, né? A gente vê que no compliance, um dos aspectos mais importantes é justamente a análise do risco, né? Isso. E é interessante, está até sendo colocado pela colega, né? Antigamente, quer dizer, a LGPD veio, né, para tentar mudar isso, e isso era muito comum até lojas, boutiques, né? Eles pediam assim, não, isso é para sair na sua nota. Aí te pedia CPF, endereço e tal, e depois te entregava um orçamento, né? Isso acontecia demais, quer dizer, você dava uma série de informações e no fim você nem a nota que seria para preenchimento, né? E aí a pessoa leiga não percebe a diferença entre orçamento e a nota, né? Então, quer dizer, era puramente para saber os seus dados, né? Então, assim, isso hoje é uma conduta completamente punível, né? Mas isso era muito, muito, muito comum, mas muito mesmo. Muito comum, verdade. A Cristiane está comentando das farmácias, né, que associam promoções ao seu cadastro com CPF. Eu, assim, tenho um pouco de resistência, né? Só quando a promoção é muito boa, né? E aquela promoção ali na hora, nem no supermercado eu fico dando, porque a gente não sabe como que vai ser tratado esses dados, né? E não adianta nada eu estudar e não colocar em prática, né? Não ficar criticando na prática, né? As minhas relações como consumidora, né? Então, às vezes a gente fica até com vergonha, né? Mas para que você quer? A gente já acostumou, a pessoa já pede seu CPF, o seu endereço, o nome do cachorro, quanto que você calça, quanto que você pesa, aí você já vai respondendo tudo, que é a nossa cultura, né? O brasileiro não tem essa cultura de ser mais reservado, a gente acha que tudo que está perguntando, até porque a gente tem boa fé, né, nas pessoas, mas a gente precisa parar para perguntar, mas é importante mesmo esse dado? Para que é? Né? Uma atitude que até pouco tempo eu não tinha, né? E que hoje eu paro e pergunto. E às vezes, quando é para simples cadastro, por exemplo, eu pergunto, aí você chega, por exemplo, numa loja, num prestador de serviço, aí te dá um formulário lá para você responder um tanto de coisa. E aí eu falo assim, para que é isso? Né? Aí, dependendo do que é, eu ponho só algumas coisas necessárias e aquilo que, assim, não é suficiente para a minha identificação, né? Então, a gente precisa começar a preocupar com isso, né? Porque os nossos dados estão sendo comercializados, né? Eu entendo, Maria, que essa postura ela não é legal, né? Eu não acho que é legal você ter o desconto só se você informar seu CPF, né? E aí, assim, a gente entra, né, numa situação muito complicada, né, da prática, né? Às vezes você está com pressa, às vezes você quer o remédio, quer ir embora logo, você acaba dando CPF por causa do desconto. Mas eu entendo que não é uma prática
correta, de acordo com a LGPD. Esse caso de sorteio precisa, né, de alguns dados para te identificar, mas não precisa, né, de milhões de dados para identificar, né? Inclusive, tem farmácias que dão desconto através do plano de saúde, né? E aí eu fico pensando assim, será que o plano de saúde está, né, tá querendo mapear o que você tem usado, né? O que você está tendo, né? Já querendo fazer, como diz o Calil aí, ligar um dado no outro e já ter indícios ali da sua saúde, né? Para aumentar o plano de saúde, sei lá. Eu, como uma boa mineira, ultimamente eu ando desconfiada, né? Porque os nossos dados, eles realmente têm sido monetizados, né? Isso não tem dúvida, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Então, os nossos dados hoje, eles valem dinheiro e valem muito, né? Tá aí o Big Data para nos falar disso, né? A gente tem, existem empresas que a atividade é pesquisa de dados das pessoas, né? E fornecer esses dados. Então, é um momento que a lei é recente, a gente precisa crescer muito, mas a gente, como profissionais da área, a gente precisa estar um passo à frente, né? É isso aí. Queria agradecer a participação de todos, né? Vários alunos comentando a questão de hospitais, farmácias, planos de saúde, né? Na verdade, o uso indiscriminado de dados tem sido uma grande característica brasileira, né? Já há muito tempo, né? Então, realmente precisamos ficar espertos, né? É isso aí. A Alexandra contando aqui, né, que alguns hospitais pedem a carteira de identidade e a carteira do plano para tirar xerox, e ela não deixa, né? E a maioria entrega mesmo, né? E obrigada, Ale, obrigada pelo carinho sempre aqui no Insta, né? A gente está sempre trocando ideia. Muito obrigada pelo carinho. Gente, então, na sexta, né, nós voltamos a ter uma palestra de Direito, né, às 19 horas, com a professora Karine, né, já que essa semana de extensão e pesquisa, né, era mais voltada à questão de soluções mais modernas, né, mais contemporâneas. Nós vamos ter lá, né, a professora Karine falando sobre a questão dos bitcoins, das criptomoedas, né, o direito em relação a elas. Então, nós temos aí, né, a segunda parte desse empreendimento tecnológico jurídico. O Calil, o engraçado, você está comentando isso, esses dias veio um cliente aqui no escritório que ele minerava criptomoedas. Olha só como no direito a gente tem que agora saber o que é minerar criptomoedas, né? Tentar ganhá-las, né? Conquistá-las. E aí ele veio tirar a dúvida como que ele faria para tributar, como que ele colocaria isso na declaração de imposto de renda dele, e tem uma questão assim tributária muito interessante, né? Então, realmente são questões que a gente acha que está muito longe, mas está perto, né? Então, essa questão da criptomoedas é muito interessante. Eu estava até aprendendo a fazer um rig de mineração. Vai virar mineradora de criptomoeda. Para entender a parte técnica, né? Mas certamente, gente, vai ser imperdível, viu? Criptomoedas está revolucionando, né? O blockchain está aí para mudar mesmo a nossa concepção de moeda, de negócios, de informação, né? Realmente vai ser imperdível. É isso aí, gente. Então, né, nós vamos ficar por aqui, né, agradecendo a todos, em especial, né, a professora Raquel, né, por essa ótima palestra e pela participação maciça dos alunos, né?
ficamos muito felizes com essa participação tão grande, tá bom? Verdade. E essa semana, né, continua, né, claro, amanhã também tem outras palestras, né, de outras áreas de conhecimento, tem também à tarde, né, atividades, então é isso aí, fazendo de tudo para que você, a cada dia mais, venha estudar mais, se comprometer mais com a pesquisa e extensão. Muito obrigado, Raquel, tudo de bom para Obrigada, você, Calil. viu? Ótima palestra, parabéns. Eu que agradeço. Abração para você e para De todo bom. mundo. Gente, boa noite. Boa noite, gente.